Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. A presença do Espírito Santo está nesse lugar. Maravilha. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez. Abramos as nossas Bíblias, Lucas capítulo 16. A vontade é de continuar, né, irmão? Dando glória a Deus e sentindo a presença. Isso é bom. Aleluia. Lucas capítulo 16. A partir do versículo 19. Texto um pouco extenso, mas eu peço a sua encarecida paciência para nós lermos. Lucas 16, 19 diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele disse: Se não houve Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Agradecer a oportunidade, a liderança de mocidade, Lucas, os demais irmãos que compõem a liderança, pastor da nossa igreja. Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos em Cristo. Os irmãos, esses minutos que nos resta, gostaria de chamar a sua atenção para nós meditarmos em algumas lições desse texto. Esse texto é um texto que me chama muito a atenção pelo fato o motivo que levou Jesus a contar essa história. História ou história, agora eu explico. O que leva Jesus a contar esse fato aqui é o motivo que Jesus está no embate com os fariseus. Esses
fariseus que eram tanto avarentos, que amavam a riqueza e serviam a Mamon, e se justificavam a si mesmos. Eles eram justos aos seus próprios olhos. Mas o texto diz que Deus conhecia o coração deles, que não era tão reto assim, tão justo assim. E Jesus, para nos mostrar tanto que esses fariseus estavam equivocados acerca da sua própria justiça, da justiça própria deles, vai contar esse fato. E alguns dizem que esse texto não pode ser uma parábola porque relata o nome de uma pessoa, de um personagem. Geralmente as parábolas não falam o nome de personagem. Outros optam que é uma história que aconteceu. Não dá para saber também se é uma história que aconteceu. O que nos resta, o que é interessante para nós é que esse texto foi falado por Jesus e que esse texto está plenamente cheio de realidades para a nossa vida. Isso é o mais importante. Jesus começa a contar esse fato, essa vamos dizer, parábola, ou uma história, dizendo que havia um homem rico, uma vez que Jesus está falando dos fariseus que amavam a riqueza, que amavam a Mamon. E Jesus, a fim de despertar esses fariseus, ele diz que havia um certo homem rico, e esse homem se vestia de púrpura e de linho. Para quem não sabe, a púrpura e o linho, esse tecido, essa vestimenta, só quem tinha essa vestimenta de púrpura e de linho era a classe mais alta dos sacerdotes e dos ricos da sociedade, que vestiam por ocasião em festas, em ocasiões festivas. Não era nem todo dia. Essa Bíblia diz que esse homem ele era tão rico que ele se vestia todos os dias de púrpura e de linho. E o texto diz que também havia um pobre, um mendigo, que era jogado, colocado na porta desse rico, e ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa desse rico. Essas migalhas aqui era resto de comida. Os judeus, quando comiam, eles limpavam a mão não com guardanapo, não com um pano, eles limpavam a mão com o resto da comida que eles haviam acabado de comer. E limpando as mãos, eles jogavam essa comida fora, e era exatamente esse resto de comida que esse homem desejava se alimentar. E ele estava cheio de chagas. E a Bíblia diz que os cães vinham lamber as suas chagas. Se os cães tivessem sentimento de compaixão, diríamos que os cães demonstrou mais compaixão do que o homem rico a situação deste mendigo, pelo fato de lamber as suas chagas. E a Bíblia diz que esse mendigo morreu, e ele foi para o seio de Abraão, levado pelos anjos para o seio de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. Percebe que o texto nem fala do sepultamento do mendigo, só do rico. Mas algo que nos gera desconforto e que nos confronta vai acontecer. É o fato do texto dizer que no inferno, ou em algumas traduções no Hades, lugar de tormento, de punição,
homem ergueu os olhos. Ele abre os seus olhos, ergue os olhos e ele viu ao longe Lázaro no seio de Abraão. E vendo Lázaro no seio de Abraão, ele clama dizendo: Pai Abraão. Essa invocação é muito conhecida nos textos bíblicos, principalmente nos textos do Novo Testamento, nos Evangelhos. Essa invocação Pai Abraão era uma invocação presunçosa dos judeus, que se dizia: nós somos descendência de Abraão, nós somos o povo eleito, nós somos o povo escolhido, o povo especial de Deus. Nós somos descendência de Abraão, ou seja, os judeus eram tão presunçosos que eles achavam que pelo fato de ser descendência de Abraão, eles tinham lugares cativos no céu. É quando vem João Batista dizendo: não presumais, dizendo que vocês são filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Mostrai-vos frutos dignos de arrependimento. Aleluia! Como é que se aplica isso para os nossos dias? Tem gente que presume que pelo fato de vir de uma descendência de crente, acha que tem lugar cativo no céu, que tem cadeira cativa no céu. Tem muitos jovens, muitos adolescentes, tem até pessoas velhas que acham que pelo fato do pai ser crente, da mãe ser crente, de ser filho de pastor, ser filho de obreiro, eles vão ser salvos sem se arrepender. De forma nenhuma. A salvação ela é individual e tem que mostrar frutos dignos de arrependimento. Oh, aleluia, aleluia. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. No inferno, percebe que esse homem é um tanto controverso. Esse homem em vida na terra, ele nunca reconheceu que precisava de ajuda de ninguém. Mas há uma realidade que muita gente vão perceber no inferno. É que lá no inferno eles vão perceber que eles precisam de ajuda. A realidade lá no inferno eles vão clamar por ajuda, mas será tarde demais, por não reconhecer aqui em vida na terra que nunca precisaram de ajuda de Deus, que nunca levaram Deus em conta, que nunca levaram a palavra de Deus em seriedade. Esse homem nunca reconheceu que precisava de ajuda em vida na terra, mas no inferno ele reconheceu que precisava de ajuda. É tarde demais. No inferno ele clama por misericórdia, mas o mendigo estava cheio de chaga na sua porta e ele não exerceu misericórdia com esse mendigo cheio de chagas. Ele quer misericórdia, mas ele não usa de misericórdia com ninguém. Aleluia, aleluia. Porque tem gente que é muito religioso, mas ele não sabe o que é misericórdia. Tem gente que sabe o que é não pintar uma unha, mas não sabe o que é misericórdia. Tem gente que sabe o que é não cortar o cabelo, aparar as pontas do cabelo, mas não sabe o que é misericórdia. Ele sabe o que é ser religioso, mas ele não sabe o que é misericórdia. Aleluia.
Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Não adianta clamar por misericórdia no inferno. O dia de clamar por misericórdia é hoje. Aleluia. Clamar por misericórdia no inferno será tarde demais. Mas ainda há tempo de clamar por misericórdia. Reconhecer a maldade do coração, reconhecer as suas negligências, as minhas negligências, e clamar a Jesus dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ele vai usar de misericórdia para contigo. Aleluia. Aleluia. Ele está atormentado, em chamas, em chama. Abraão vai dizer assim: filho, lembra-te que recebeste todos os teus bens em vida. Lázaro somente males, e agora ele é consolado e tu é atormentado. Percebe, irmão, que o inferno não é como muitas pessoas dizem, que é um lugar do sono da alma. O inferno não é um lugar de purgatório. O inferno não é um lugar onde a alma ficará inconsciente. O inferno é um lugar que haverá memória, consciência. Não se iluda. Não haverá lugar de purgatório para quem partiu sem Jesus. Não é um lugar onde as almas serão purificadas para depois se encontrar com Jesus. Essa ilusão, é mentira do diabo. Também não é um estado, aleluia, de sono da alma. É um lugar de consciência, é um lugar de perdição eterna, é um lugar sem volta. Abraão diz assim: não tem como eu te ajudar, tem um abismo entre nós. De forma que quem quer passar daqui para lá não passa, e quem quer passar de lá para cá também não tem jeito. Há um enorme abismo, um abismo eterno. Bom, tudo que ele queria, tudo que esse homem queria no inferno era uma ponte que transportasse ele do inferno para o céu, do inferno para o paraíso. Mas o que tinha era um grande abismo. Aleluia. Há um grande abismo. Mas eu quero te dizer, você que está ouvindo essa palavra, que ainda hoje há uma ponte que transpõe qualquer abismo. Eu vou repetir, ainda hoje há uma ponte que transpõe qualquer abismo. Aleluia. O nome dessa ponte é Jesus Cristo de Nazaré, que é capaz de nos transpor, aleluia, do império das trevas,
aleluia, e nos tirar do império das trevas e nos trazer para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo pode nos transpor de qualquer abismo, dessa depressão profunda em que você está pensando de tirar a sua própria vida. Ele pode te tirar do abismo da morte e te trazer para o reino da vida. Aleluia, aleluia. Ainda há uma ponte, aleluia, que nos tira do abismo da ira e nos transporta para a justificação. Ainda há uma ponte que nos tira do abismo da condenação e nos traz para o reino da sua salvação. Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quem negligencia essa ponte precisará de uma ponte na eternidade e não terá. Aleluia. O Senhor me diz assim: faz o seguinte, Abraão, manda Lázaro e até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, que ele dê testemunho, para que eles não venham para esse lugar de tormento aonde eu estou. Até que o pedido dele aparentemente é bom. O pedido dele é movido pela motivação de livrar os seus irmãos do lugar de tormento. Aparentemente é bom. Só que Abraão diz assim: eles têm Moisés e os profetas. O que Abraão estava dizendo? Ele já tem o que é suficiente para ser salvo. Não precisa que ninguém ressurja dos mortos para que eles se arrependam. Aleluia. O pedido desse homem, irmão, insinua uma auto-justificação do fato dele estar naquele lugar. Sabe o que esse homem está dizendo? Está dizendo assim: Abraão, eu só estou aqui nesse lugar de tormento porque o que eu passei a saber para me fazer foi insuficiente. O que eu recebi, o que eu ouvi dos profetas, o que eu ouvi de pregação, de exortação, foi insuficiente, não foi algo adequado. Eu precisava de algo mais. E Abraão diz: não, Moisés e os profetas é suficiente. Aleluia, aleluia. A palavra é suficiente. O que você já ouviu do Evangelho é suficiente para você ser salvo. Ninguém terá desculpa. Essa justificativa não cola de dizer que precisa de algo mais sensacional, de algo mais sobrenatural. Aleluia, a palavra, o Evangelho, ele é suficiente. Aleluia, aleluia, aleluia.
tem gente que quer algo assim mais sensacional. Aleluia, não tem. Jesus já dispôs de tudo que é suficiente para nós aceitarmos a Jesus. Jesus já se dispôs, Ele já morreu na cruz por nós, e a mensagem do Evangelho está sendo pregada. Ouça-nos, ouça, ouça. Mas se Lázaro ressuscitar e for lá onde os meus irmãos e pregar para eles, eu te garanto que eles vão se arrepender. Já pensou? Um pregador vindo do inferno, vindo do céu, ressurgiu do céu. Uma testemunha ocular do sofrimento no inferno, porque do céu dava para ver os tormentos no inferno. Chegando até na casa do irmão dos ricos e pregando, dizendo: o inferno é terrível. O irmão de vocês todo dia está sendo tormentado pelas chamas do inferno. Isso é só dois tormentos, porque a Bíblia diz tormentos no plural. É só a chama que queima e que o fogo nunca se apaga. É só dois sofrimentos do inferno eterno. E teu irmão está lá nessa condição, e há um abismo que não dá para passar para o céu. Ele está num lugar eterno de perdição e de sofrimento. O mínimo que essa mensagem poderia causar em quem ouvisse era medo. Só isso. Só medo. Problema, irmão, por a gente não querer Moisés e os profetas, é porque Moisés e os profetas testificavam de Cristo, da cruz de Cristo, da vida de Cristo, do caráter de Cristo. Moisés e os profetas falavam de renúncia, de abandono do pecado, aleluia, de mudança de caráter, de mudança de vida. E a gente não quer isso. A gente quer ficar somente livre do inferno. Aleluia, se tiver uma forma da gente ir para o céu sem precisar mudar de vida, eu quero essa forma. Se tiver uma forma de eu ir para o céu sem precisar renunciar ao mundo, eu quero ir para o céu. Jesus disse: tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Aleluia, aleluia. Não quero ninguém me servindo somente motivado com medo das chamas do inferno. Olha o que o outro diz: para que eles não venham para este lugar de tormento. Só isso, só isso. Por isso que ele queria algo assim mais sensacional. É por isso que ele não queria os profetas e Moisés. Porque ele queria só ficar livre do inferno. Aleluia. Jesus não aceita algumas convenções. Eu vou repetir isso, porque Jesus falou fortemente no meu coração quando eu li esse texto. Ele me fez entender isso aqui. Ele disse assim para mim: eu não recebo algumas convenções. Aleluia. Jesus não se dispõe a receber pessoas que somente têm medo do inferno.
Por quê? Porque é um desejo completamente egoísta de ficar fora, de se livrar do inferno para desfrutar das coisas do céu. Se a motivação não for Ele, a gente vai perder toda a nossa vida na igreja. Aleluia! Se a motivação da nossa convenção não for Cristo, Iramaia, Calaraia, Senhora mandará se a motivação da nossa convenção não for a glória de Cristo, a pessoa de Cristo, aleluia, aleluia, por a gente odiar o pecado, odiar aquilo que Deus odeia, amar aquilo que Deus ama, o nosso tempo na igreja está sendo perdido. Aleluia, aleluia. O rico precisava, o que os irmãos do rico precisavam não era de algo mais sensacional. O que eles precisavam não era de um milagre extraordinário para se arrepender. Tem gente que tem esse sentimento assim, de dizer assim, o dia que Deus fizer algo assim extraordinário, eu aceito a Ele, eu mudo de vida. Moisés, Abraão diz assim: se não houve Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Qual é o problema? O problema deles está nisso aqui que se chama audição espiritual. O problema está nisso aqui que se chama dureza de coração, que reluta em ouvir a voz de Deus. Se não ouve Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Aleluia! Qual é o problema, pregador? O problema é surdez espiritual. Alamaia! O problema é Deus falar e a gente não levar em conta. O problema é que Deus está exortando e chamando, mas a gente não dá ouvido. Mas Deus está falando: se ouvir hoje a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, porque Ele fala, porque Ele te chama. A glória, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo.